Esse é o projeto Café com Tradição, que tem apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Norte, por meio da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. Estou aqui com o professor Francinilton Almeida, para a gente falar de cultura. E aí eu queria, primeiro assim, como é que a cultura apareceu na tua vida? Pois é, a cultura sempre fez parte da minha vida. Depois de adulto, é que a gente percebe que vai lembrando como aquilo fez parte da vida sem a gente saber. Para você ter ideia, Raimundo, eu vim gostar de literatura de cordel já depois de publicar livros. Né? E aí depois foi que eu vim me lembrar que em Olho d'Água dos Currais eu ouvia cordel lido por Gessé. Né? Então, quando você vai, por exemplo, tinha os bonecos, as coisas assim, em cenas e coisas assim, isso, na verdade, a gente percebe que também está nos livros. O que eu escrevo também é aquilo que está, que poderia ser também aquela peça, coisas assim. Então, desde criança, já no Olho d'Água dos Currais, eu gostava disso. De música, por exemplo, sempre foi uma coisa muito marcante na minha adolescência, né? Muito assim, presença. Eu ouvia as rádios, sem entender nem como era o processo daquelas músicas que saíam no rádio naquele tempo todo. Mas aí foi em Mossoró. O rádio era a grande atração da nossa comunidade, né? Era verdade. Outra coisa. Nem televisão não tinha na época, nesse tempo aí. Né? E aí, quando eu fui para estudar em Mossoró, foi que realmente eu peguei, naquele livro mesmo didático, eu li um trecho de Iracema, né, de José de Alencar. Aí quando eu olhei lá embaixo, 1865, eu fui fazer os cálculos, já estaria há mais de 100 anos. E eu estava lendo uma coisa que foi feita há mais de um século. Foi que eu discuti. Alguém lá tinha um século atrás, reproduzido por você naquele momento. Eu lendo ali, com um vocabulário muito, né, pequeno mesmo, muito curto, sem entender muitas coisas, mas o que eu analisava era justamente isso. Aquilo foi feito há mais de 100 anos e eu estou lendo aqui agora. Né? Então isso aí foi que realmente me marcou para ver assim, o que eu posso fazer, passar no papel aqui, e eu já tinha ideia de que realmente o que era publicação, aquele livro que eu recebia porque foi publicado, né, foi multiplicado as letras ali, então eu sabia, olha, isso daqui é uma coisa que engrandece o homem. É a imortalidade. É a imortalidade de você. Então a primeira coisa que eu lembro é disso. Foi em 1976, na verdade eu tinha, sou de 62, 16, tinha 14, ia fazer 14 anos, 13 anos, eu tinha 13 anos e eu me deparava com aquilo lá. Então, eu acho assim que minha admiração... Já percebia essa ideia da imortalidade? Ali eu percebia assim, porque eu conhecia o nome José de Alencar, né, sabia que era cidade, a capital alencarina, já ouvia no rádio aqui, né? Eu lembro que ouvi na rádio de Limoeiro, falava muito na cidade alencarina, coisa assim, e o que era cidade, é porque é de José de Alencar. Então eu sabia que era uma pessoa que viveu muitos anos atrás, então eu sabia que imortalizava, né? Você chegou depois que você foi ao Fortaleza, você chegou aí na casa dela, né? Eu não fui ainda. Não fui, né? Não fui depois, fui uma visita. Interessante que eu me preparava para ir quando morava lá, e eu fui justamente quando eu estava aqui, numa excursão para lá. Interessante, né? Das coisas. Uma casa bem simples. Muito rodeado de manga. Você é escritor, você é pintor e você é cordelista, né? Você, como escritor, você é membro da Academia da Mulher de Arte. Como é o nome mesmo? É Alearte. Academia de Letras e Arte em Tabuleiro do Norte. Você é membro. Alearte. Né? E você é membro também da Academia Cearense de Cordel. Literatura de Cordel. Literatura de Cordel. Né? Aliás, temos
Temos 4 tabuleirenses na academia. E os 4 vêm do mesmo processo que você, né? Assim, começou contigo, com os seus alunos e tal. O presidente Sandrailson Moreira e a Quênia realmente começou com a Casa do Cordel mesmo, ou um pouco antes. O Jorge Macedo, que já tem coisas que antes, né? Ele já é mais atuante, de mais tempo, né? Assim. Né? Mas o Sandrailson e a Quênia, que ela lançou um livro, né, juntando os cordéis, uma maravilha. Você participou lá do evento, né? Na Casa do Cordel. Só para a mulher sem rosto, né? Quando você falando da história do Gessé, que ele lia os cordéis, eu lembro que tinha aquelas pessoas específicas que liam muito bem, né? Então, assim, ir para casa para ver Gessé ler, ou para aqui na Água Suja para ver Bahia ler, que era outra pessoa que lia muito bem. Às vezes a gente lia e não tinha a mesma coisa. Você chegou a ouvir alguém também assim? Algumas pessoas muito. Gessé não, mas a Bahia, ela lia muito bem. Né? E tem mais, ela é uma pessoa que Bahia, a mãe de Clerto? Não, Bahia, mãe de Regilda. Né? E tinha outras pessoas, nós mesmo, né? Tinha mais estudo que ela, mas ninguém lia como certo, ela. Né? Ninguém lia como ela. Assim, você conseguia transportar a gente para aquele momento, para aquela vivência lá. Tem os grandes leitores. Também precisa ter arte, né? Arte. Os grandes leitores de cordel. Né? E a gente sempre teve aqui dentro. O cordel é uma coisa muito forte para nós nordestinos, né? E imagino que essa leitura também deveria ser resgatada desses grandes leitores. Né? Porque às vezes você vê uma pessoa lendo e não dá aquela vida toda que aquele grande leitor faz. Acho que é uma arte. Acho que é interpretação, né? É isso. Aí tu escreveu o teu primeiro livro, quando e como? Por quê? Bom, eu quando vim de Mossoró, eu fiz lá o que chama o ensino fundamental, né? Aqui eu fiz o primeiro, segundo e terceiro ano, naquele tempo chamava ano, né? Na SEMEC, fomos, né? Alunos do professor Dimas. Ele era o diretor na época também, coisas assim. Eu era diretor, mas e dava aulas também, né? Português, coisas assim. Aí, nessa época, eu lembro que eu dessa lembrança aí de ter lido o texto de Alencar, mas eu lembro que eu fiz uma estrofezinha pequenininha, depois de ler bastante, e quando eu vim para cá, quando eu morava num sítio aqui, foi que eu lembro que foi maior, era um poema mesmo, com as 5 estrofes, algumas coisas assim. Foi o meu primeiro poema que se perdeu no tempo. Agora, você não tem esse poema? Não tenho, eu não. Agora, quando realmente eu comecei o ensino médio, né, coisas assim, e lendo, eu já sabia que eu poderia fazer aquilo, e é isso que eu queria ser no futuro, né? Claro que eu não pensava em ganhar dinheiro, que não era coisa assim, mas eu queria que fosse lido. Interessante, né? Para mim não importava o dinheiro somente, o que importava é que as pessoas lessem aquilo. E eu comecei a me preparar lendo tudo que eu lia. Aí comecei, quando eu vim de Mossoró, foi ao mesmo tempo, em 1980, eu comecei a trabalhar no hospital. Trabalhei 5 anos no hospital, e foi justamente o período que eu também fiz a faculdade. Né? Eu comecei a faculdade e terminei formado em letras? Letras partidã. E aí, quando eu lia já pensando naquilo, e eu disse assim, eu lembro que o primeiro salário que eu ganhei do hospital foi para comprar a bicicleta, que eu não tinha nem bicicleta. Aí, quando terminei a bicicleta, a primeira coisa vai ser a máquina de escrever. Ainda foi a prazo. Foi. Aí eu fui escrever, comprei a máquina de escrever, mas já pensando, o primeiro foi os poemas. Eu fazia versos brancos, coisas assim, naquela época. Mas eu disse assim, eu tenho que escrever o livro. E guardava. Esse aí eu tenho. Mostrava nem para mostrar. Não, mostrava não. Né? E esses textos aí, os primeiros que eu fiz nessa máquina, né, Olivetti,
E ainda tenho ainda, guardado ainda, de 1982, 83, por aí, né? Aí eu digo assim, eu tenho agora que escrever o romance. E aí eu preparei toda a estrutura, a trama. Interessante, perdi muito sono, viu? Interessante, criando, como é que vai fazer isso aqui, fazer os links, as ligações, assim, os personagens, coisas assim, por muito tempo. Mas eu preparei tudo para quando eu entrar em férias, em julho, eu vou escrever dentro de um mês esse livro. Pelo que você me disse, essa trama que você estava preparando, ela não se passava aqui em Tabuleiro. Ela aconteceu toda em Fortaleza, né? E eu estava muito influenciado pela obra de Jorge Amado, principalmente o Capitães de Areia, que fala sobre moleque de rua, coisas assim. E aí eu falei, vamos fazer os moleques de rua na minha capital, né? Que você não conhecia. Que eu nem conhecia na época, né? Mas eu procurei, é interessante que trabalhando no hospital, tinha as pessoas que iam sempre a Fortaleza e eu perguntava, qual é o bairro lá que realmente fica perto da praia, coisa assim. Eu não sabia nem ideia, nem no mapa eu tinha olhado uma planta de Fortaleza. Se passava onde? E aí acontece na Aldeota, ali perto na Beira-Mar, né, mas é Piedade, bairro da Piedade principalmente. Então, Piedade eu conheci porque eu morei lá. Foi mesmo? Foi pela parte todinha assim. Da Piedade que você não conhecia. E aí, quando eu montei toda a estrutura e publiquei, é interessante, eu terminei a faculdade e meu sonho era ir para ou São Paulo, Rio de Janeiro, só deu certo para São Paulo, né? Lá eu entrei no banco, no Bradesco, e já com a expectativa assim de Bradesco é nacional, quem sabe eu não transfira para Fortaleza. Já pensava nisso já naquela época. E você 2 anos, mas já tinha conhecido Fortaleza? Não. Você foi para São Paulo sem conhecer Fortaleza? Eu fui só uma vez assim, porque eu trabalhava no hospital, eu lembro de ter ido na ambulância, né? Mas fui à noite, eu não considero aquilo como uma visita, né? À noite eu só fui até Messejana, coisas assim, né? Não dá para classificar. Aí você veio conhecer Fortaleza depois que voltou de São Paulo. Então foi, aí eu transferi para cá. Agora interessante, não sei se Raimundo, o meu encantamento por Fortaleza foi uma coisa incrível. Porque lá, quando eu estava assim, a transferência está para acontecer, aí eu peguei a planta de Fortaleza, eu vi como é que vai ser, tal. Mas é um encantamento tão grande, uma coisa tão linda, que quando eu cheguei em Fortaleza, cheguei à noite, no outro dia eu fui sair à toa. Eu li, né, eu não conhecia nada, tinha o mapa, né, a planta, Fortaleza, fui assim, mas em tudo eu me deslumbrava, não sei porquê naquilo, né? Talvez até porque eu lembrava, eu estava bem recente, já vinha com o livro, né, A Fúria do Segredo, eu tinha trazido o romance, né? Não tinha trazido não, estava imprimindo lá, e aí, mas eu sabia que estava tudo guardadinho, que aquilo ali já era uma coisa que estava impresso no meu papel. Você teve curiosidade de ver se parte das suas descrições tinha a ver com o que na real era, não? Na verdade, a trama que eu fiz, eu procurei não especificar muitas coisas, né? Tinha a cena, por exemplo, lá na Monsenhor Tabosa, eu sabia que era uma rua de muitos artesanatos, muitas coisas assim. Então, eu não detalhava muito, mas sabia que era de muitos detalhes e coisas assim. A primeira cena que acontece... Na época chamava de Shopping a Céu Aberto, né? É verdade, né? Já era de coisas assim. Aí eu não aprofundava muito nas coisas, porque eu tinha medo, eu chamei de um vacilo, né? De errar nas coisas assim. Mas a Fortaleza que você conheceu depois, correspondia à sua expectativa? Era aquilo que você imaginava? Eu nunca perdi o encanto de Fortaleza, né? Coisa, né? Agora, assim, é interessante que eu morando lá, eu aproveitei muito menos Fortaleza do que quando eu vim para cá. Eu deixei Tabuleiro do Norte em 1987 e voltei em 1997. Então, com 10 anos entre Fortaleza e São Paulo e Fortaleza, né? Então, esse tempo que eu morava em Fortaleza, eu me encantava de academia,
cearense de letras que eu Você fui, frequentava. a primeira vez, eu sabia da história daqui, a biblioteca, eu recebi uns 5, eu tenho esses livros ainda que eu recebi a própria, que eu disse logo, né, estou escrevendo um livro, está saindo aí, está publicando, aí eles dizem, vamos aqui, aí, mostraram tudo lá, e me deram 5 livros que estavam sendo publicados recentemente, né, pela Academia Cearense de Letras. Até hoje eu tenho esses livros aí. Então, isso daí foi cada vez mais me empolgando e fazendo com que eu visse na literatura uma saída infalível, né, para a minha vida futura. Eu morei em Fortaleza nesse período com você, né? Eu cheguei antes, né? Eu cheguei em 78, 78 em Fortaleza e você tinha esse encantamento também, assim? Não. Não? Não. Na realidade, assim, eu sempre fui muito rural. Mesmo tendo, assim, vocês ficaram lá muito mais tempo na zona rural do que eu. Porque a minha família veio para cá, para a cidade, mais cedo, né? Mas eu continuava muito rural. Então, assim, eu sempre tive dificuldade com a cidade de Tabuleiro. Não gostava daqui. Eu gostava da zona rural. E aí depois eu comecei a me encantar. Mas depois de 2 anos que eu morava lá. É que aí eu me descobri em Fortaleza. Não, essa é a minha cidade. Então eu achava que eu nunca mais sairia. Se envolveu mais com a arte, né? Cultura. Com tudo, com o que a cidade oferecia. Muita música, muita teatro, muita coisa que me interessava na arte. Mas quem me tirou de Fortaleza também foi a arte. Porque aí eu comecei a fazer o movimento unino, ainda participei lá em Fortaleza, representando também, mas com o pessoal que morava lá. Jovens que estudavam, moravam lá. Mas de tabuleiro? De tabuleiro. A Associação da Colônia Tabuleirense, né, e a gente participou dos primeiros eventos de quadrilha competitiva do Estado, quando eles estávamos presentes. Depois a gente parou, as pessoas foram se formando, cuidando da vida, e aí o movimento já era muito forte para mim, no meu coração. Assim, né? E aí dá para ir no final de semana da tabuleira e fazer lá. E aí nós passamos a vir todo final de semana, eu e mais umas 2 ou 3 pessoas, e fazer aqui o movimento unino, né? Só que aí esse movimento ele foi ficando mais relevante a cada ano. Aí começou a Mandacaru? Aí a gente começou com a quadrilha que no futuro se chamava Mandacaru, mas não tinha nem nome, né? Até que em 93 a gente participou de um festival aqui, e em 94 a gente resolveu inscrever a quadrilha no Festival de Fortaleza, né? E o resultado foi extremamente positivo, ganhamos o festival. E sempre os textos foram seus, de casamento, as coisas assim? Sempre, todos meus. Meu primeiro texto de casamento eu escrevi numa aula do seu Dimas. Foi mesmo, lá na Senec. Na Senec. Ele botou como... E foi colocado em prática mesmo? Foi. No casamento. Lá na quadra mesmo, da Senec, não? Na sala. Na sala. Era como uma dinâmica de aula mesmo. Ele deu um tempo para a gente, nós passamos, acho que uma semana ou 2. A gente escreveu, eram vários grupos, cada um escreveu seu, o texto que escreveu fui eu. E aí, antes de ir para Fortaleza. Antes, era menina, garoto. E aí fiz a direção e tal, tem uma coisa bem engraçada, né? Uma história que eu fiz. Eu precisava de uma Bíblia no negócio, eu não tinha Bíblia em casa não. E aí eu fui pedir a Bíblia ao Padre Heitor. Não pode não posso dar para também era professor de lá, né? E aí eu pedi ao Padre, o Padre não deu não. E na época estava esse pessoal da Sucam, que tem até hoje, né? Isso publicado e tal. Eu tinha passado lá na minha casa, tinha feito lá uma coisa, tinha deixado um livrinho que parecia a Bíblia. Fedia veneno que só peste. E aí, escrevi nesse livro, levei como a Bíblia nesse livro. Na encenação. Fedoreta Veneno. E aí, o texto é muito bom, mas o cheiro é horrível. É muito engraçado. Aí foi a sua primeira experiência no texto. E aí, daí por diante, quando você começou as quadrilhas todas, foi você mesmo que fazia todos os textos? Todos os textos de casamento. E você tem guardado essas coisas?
É mesmo. A minha mulher e minha cunhada tinham alguns, mas aí eu pedi, né, porque ela guardava, fizemos os catálogos, eu pedi e dei fim. Não tem mais. Não tivesse pedido, estava lá guardado ainda. Já podia até escrever o livro, né? E agora com você, então. E, assim, olhando hoje, a cultura na tua vida, o que ela representa? A cultura, na verdade, eu gosto muito, assim, de tudo, né, em cultura. Eu vejo, a música eu gosto, toco um pouquinho de violão. Já compus, então, umas músicas, tem algumas coisas, né, tanto assim... Então, falou isso, né? Disse que era compositor. Mas desde de pequeno que, na verdade, até mesmo certas músicas que eu improvisava, coisas assim. E a cultura, Raimundo, na verdade, tem que ser algo que você está constantemente com você. Você sabe que você também sente isso, né? É no seu dia a dia, é nas coisas assim. Então você escuta uma entrevista, você quando está numa conversa ali, que você quando toca num determinado assunto, isso aí me interessa. E a cultura, você vai lá, por quê? Porque a gente respira a cultura, né? Depois que a gente chega a um certo grau de amadurecimento, principalmente, né? Na nossa idade, nós estamos ainda, é porque o que tem de provar, já tem que provar agora, né? Porque aí já amadureceu, chegou um plano assim. Então, hoje eu vejo assim, a cultura para mim é essencial, é a respiração diária. E agora que eu estou aposentado, como você disse assim, eu não vivo de cultura, mas eu vivo para a cultura, né? Mergulhado na cultura o tempo todo. Você transformou sua casa em... Como é a Casa do Cordel? Mas se você fosse nomear aquilo, seria o quê? É um museu? É uma escola? Como é que você nomearia a Casa do Cordel? É um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo, assim. Na verdade, quando eu comecei juntando os folhetos de cordel, não são os seus? Não, eu nem tinha. Na época, eu comecei somente admirando mesmo o cordel, né? Então eu fui para Fortaleza, comprei muitos cordéis e muitas vezes, né? Muitas viagens eu fui para Mossoró e para Natal. Você comprava aleatório? Aleatório, e ia só juntando, né? Cheguei a ter mais de 1000 títulos na coisa assim. E é interessante, quando eu fui para Mossoró não, fui para Natal, eu ainda morava ainda em Fortaleza, e eu conheci a Casa do Cordel em Natal. Né? Em Natal. E aí, interessante que... Não, ela era só uma loja mesmo, uma loja, né? Não é a casa mesmo, é uma loja de cordel. É interessante que marcou muito porque eu já trabalhava o cordel e coisas assim. Eu digo assim, eu preciso realmente começar aqui em Taboleiro algo assim parecido, né? Eu não sei se você me conheceu nos primeiros anos, assim, quando eu morava aqui na Pilgadeira, que eu tinha um canto cultural, você não chegou a ver não? Na Pilgadeira, que já era, como é a Casa do Cordel hoje, os cordéis expostos na parede. Só que não, né? Não eram... já tinha alguns, já tinha começado a escrever já. Né? Quando eu comecei a juntar os cordéis, uns 3 anos depois, eu comecei a publicar, a escrever os meus. Qual é o seu primeiro cordel? É sobre o Tabuleiro do Norte. Assim começou o Tabuleiro do Norte, né? Assim nasceu o Tabuleiro do Norte. Que aí eu pesquisei profundamente o livro de Gomercindo, de Jesus Moreira, que ele escreveu aquele livro, né? No seu tempo lá, nos anos 80, lá, até depois, né? Aí eu comecei a escrever e já foi montando. E cada vez mais, tanto eu ia escrevendo, como eu ia juntando cordéis de todas as partes. Tá entendendo? E aí foi que, dizendo, bom, já tem material suficiente, então dá para começar agora a Casa do Cordel. Né? Já era lá, já na Vila São Vicente. Né? E aí, é interessante, eu tive um acidente, não sei se é o acidente que eu tive de moto, né? Fui lá atropelado lá, o cara passou a corda no meu pescoço, quase pegava no meu pescoço. E aí é interessante, quando
quando logo aquilo ali parece servir, sabe que as coisas não acontecem por acaso, a gente sabe disso, né? Ali foi um momento de reflexão, estava tudo parado, eu tinha mais ou menos bolado ali, mas foi o momento em que eu amadureci a ideia para começar a Casa do Cordel. Inclusive, até mesmo a parte financeira, que eu recebi indenização e coisas assim, foi toda incluída para fazer o piso da Casa do Cordel. Olha como é interessante, né? E hoje tá... Aquilo ali tudo foi iniciativa sua, você não recebeu ajuda de... até hoje não tem ajuda de ninguém. Tem a promessa aí de fazer o calçamento lá, ninguém nem sabe, mas que tudo vai de acordo com o que a gente vai criando, né? Porque, na verdade, quando a gente passa a receber muitos recursos, a gente perde como que fosse o controle, porque tem mais parcerias, né? Será que vai gostar disso ou daquilo, coisa assim. Então, eu tenho muito receio disso, sabe, Ramiro? Porque cuidar... A parceria é bacana, ajuda bacana, mas só se for na condição realmente de eu fazer o que eu devo, né? Porque na ideia é justamente fazer uma casa. Tu me falou assim, tu recebe escola e pessoas físicas, né? E é interessante que vem pessoas, já veio de Porto Velho, já veio de Minas Gerais, de Goiás, pessoas que são... Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, teatro foi lá, né? Das coisas assim. Então, assim, é por isso que a Kênia foi buscar os recursos para fazer o calçamento, porque assim, é uma coisa que traz benefício para a nossa cidade, Tabuleiro de Norte, né? A divulgação... O trabalho que é feito com as escolas... Não sei se você sabe, assim, acho que você não sabe dessa parte assim. Através da Casa do Cordel, nós conhecemos, né, umas pessoas de Santa Catarina, através do nosso colega, o amigo Gonzaga, não sei se você conheceu o Gonzaga mais, né? Declamador, excelente e tudo. Excelente poeta. Então ele foi para lá, para Santa Catarina, e aí desse pessoal lá, Raimundo, lá começou uma academia de literatura de cordel, por influência do Nordeste, mas principalmente da Casa do Cordel. Né? Nós publicamos os primeiros cordéis, até hoje ainda eles pedem, eu mando pelos correios, os cordéis que eles mesmos fizeram, né? Perfeito, com uma diagramação. Eu vi alguma coisa lá. Rimas perfeitas, coisas assim. E eu quero fazer o painel lá, eles são parceiros nossos. Você recebe escolas na Casa do Cordel, e você me falou que aquela escola, ao final da visita, você consegue coletar... Juntar poesias, né? Poesias, inspirá-los a fazer alguma coisa assim. É verdade. Olha, você começou a perguntando assim, como é que eu classifico a do Cordel, né? Na verdade tem um pouco de tudo, né? Tem a escola, né? Tem a exposição dos cordéis em si, dos cordelistas, com fotos e biografias, né? Tem um mini museu, coisas muito regionais, nossas mesmo, né? Tem o pote, tem quartinha, tem o pilão, né? Tem essas coisas todas, cela, tem o gibão, coisas de vaqueiro, e tem a parte do tabuleiro. E aí, quando nós recebemos as visitas das escolas com crianças, porque a criança gosta de cordel, né? Muito mais do que adulto mesmo, né? Jovens e adultos, né? Então eles chegam... Só sem cortar. Quando você disse que a criança gosta, e o idoso gosta muito. Também, é verdade. As duas, né? A polaridade. Né? É verdade, muito interessante, eu não tinha pensado nisso. Então, quando nós chegamos, recebendo a visita, que eles entram na porta e dizem assim, bom, eu vou fazer uma exposição geral, depois vocês podem entrar em detalhes mais minuciosos, mas aqui vamos começar. Aí começa a fazer a exposição dos cordéis, das coisas, do museu, e aí vou passando para as academias, aí tem a sala que você viu lá, só dos tabuleirenses e de limoeirenses, da região jaguaribana e tudo, aí nós vamos para a parte do computador. E aí tem lá um slide, e aí digo quando é que começou a Casa do Cordel, digo a data de inauguração, o pai do cordel, que muita gente não sabe, né, que é o Leandro Gomes de Barros, primeiro cordelista a viver exclusivamente do cordel.
Ele escrevia, publicava, criou editora e tudo, e vendia para todo o Nordeste e até mesmo para outras regiões, coisas assim. Então, aí começa a parte que você está realmente curioso, que é de mostrar para a criança o que é de fato literatura de cordel. Aí eu digo, a gente vai dizer assim, como é a metrificação, né? A rima bem direitinho, tá? Fazemos uma cestilha, que é mais fácil, né? E eu digo, agora vocês vão fazer uma estrofe de vocês mesmos. Diga uma frase, vamos escolher um tema. Aí realmente ele diz assim, a nossa escola, o nosso município Tabuleiro do Norte, né? Tem várias coisas assim. Teve uma escola da Barra do Feijão que fez 3 estrofes, né? Fizeram 3 estrofes. E aí ele escolhe o tema e diz assim, agora diga uma frase sobre a sua escola. Aí ele diz, eu vou, encaixo, metrificando, deixando 7 sílabas, e aí vamos rimar agora com essa palavra aqui, tá bom? Diga aí qual é a palavra. Ele diz assim, eles dizem, né? Eles dizem assim, embora eu tenha longa a frase, eu vou reduzo para fazer, e aí depois eu toco no violão o que eles fizeram ali, eles cantando, né? E para mim é o momento, ali é a apoteose mesmo da Casa do Cordel, que eu acho é aquilo. Tudo gravado, né? Pois é, então, a gente falou aqui das declamações que eu ouvi, das coisas lendo. Você imagina um momento desse para a criança, né? E aí a gente não falou ainda que temos lá 2 crianças, começaram criança com 10 anos de idade, fazendo já cordel, né? Tem lá um garoto e uma garota, que já estão hoje com 12, 13 anos, mas começaram com os 10 anos de idade e escreveram mesmo, né? Só uma coisa, você, assim, a Casa do Cordel, tudo isso que você disse, aí eu tive essa experiência há pouco tempo, é uma casa de memória também, né? A gente, há pouco tempo, a gente resgatou um cordel de Tereza Moreira, que é uma professora já falecida, que ela escreveu esse cordel sobre o seu irmão. Ela escreveu esse. Aliás, eu nem agradecia a você, porque na verdade é um resgate, né? Está lá em casa ainda o original, vou trazer, viu? E é um cordel que ela escreveu em 1975, né? 75. E aí, uma mulher, como na verdade. E a gente conseguiu resgatar isso agora, é memória. É verdade. Né? E aí, nós temos lá. Está imortalizado, está lá, está com a gente também. Tem um painel, você viu lá, dos homenagem póstuma, né? Tem o Ercílio Pinheiro, né? Tem a filha de Judite, né? A irmã de Wagner, de Neidinha. Tem a mãe, o pai da Beth, como eu agora esqueci o nome dele. Tem o Vicente Teófilo, tudo resgatando. Ele fazia poemas. É o Silveira, né? Ele fazia poemas para. Ele é quem fazia as improvisações do Maneiro Paulo. Ah, era. Ele escreveu um cordel maravilhoso sobre o Manezinho Duda, né? O Maneiro Paulo da Grincorrinha, o improviso era dele. Interessante. Pois é, por isso que eu sempre, quando vou falar sobre a Casa do Cordel, eu digo assim, na verdade é assim. A Casa do Cordel tem o dever e a obrigação de juntar cordéis, de fomentar que apareça mais cordelistas, e até mesmo tem até pessoas que ainda precisam procurar, né, que eu sei que fizeram alguma coisa de cordel, então é trazer isso para que as pessoas conheçam. Bom, só para você saber, o Silvestre da Jerônimo, ele foi preso político aqui. Isso, meu parente, nosso parente ainda. Na época da irmão, e eu conversando com ele há pouco tempo, quero passar isso para você. Ele escreveu algumas estrofes sobre o período. Oi! Nós vamos resgatar. Você pode procurar ele, viu? Bora ver. Vê se deu certo. Acho que deu certo, é melhor testar, não? Nós somente eu ver. Faço o teste, né? Ainda está falando aqui,